Saudações, comunidade do GG. Estou aqui para divulgar um projeto sensacional numa escola que tem tantos projetos. Aproveitem, que é o GG. O que eu venho agora divulgar é o projeto sobre a consciência negra que o professor Augusto tem batalhado, tem sensibilizado professores, estudantes para que ele aconteça. O projeto ele tem base legal na Lei 10.639 de 2003, onde fala da obrigatoriedade do ensino da África nos currículos escolares, e também a Lei 11.645 de 2008, que além de reforçar a questão da história da África, ela também inclui a história indígena. Então, quando nós falamos também da consciência negra, na verdade a gente está fortalecendo a diversidade de vários grupos da nossa sociedade. Na verdade, por muito tempo, aqui no Brasil, ensinou-se uma história eurocêntrica, ou seja, uma história voltada como se o berço da humanidade, que toda a sabedoria, todo o conhecimento tivesse emanado unicamente do continente europeu, e que não é verdade. O próprio continente africano tiveram civilizações brilhantes, né? E quando os povos africanos vieram nessa diáspora, né, para o continente americano, eles resistiram, né? Então, temos até que dar uma ressignificação quando falamos sobre a escravidão, né? Porque não é a história da escravidão, mas é a história da resistência à escravidão, né? Então, negro algum, africano algum que aqui pisou, aceitou essa condição de escravo. Então, nós tivemos aí vários, né, a capoeira como resistência, a formação de quilombos e tantas outras formas que o negro africano não admitiu, né, não admitiu essa escravidão. E o projeto está dividido em eixos, né, sobre a consciência negra. Eu vou falar sobre a capoeira, mas não a capoeira de apresentação, mas a capoeira de resistência cultural, que no meu ver é uma ação afirmativa também. Porque, vejam só, a capoeira, segundo alguns historiadores, ela foi um objeto de resistência contra a dominação. É uma dança, é a única arte marcial com dança que eu conheço. Inclusive, um sociólogo da Universidade de Brasília, né, onde fez seu doutorado na Universidade de Brasília, Luiz Renato, ele chamava atenção para a questão do povo africano, né, das etnias africanas, onde a musicalidade, a dança faz parte do seu dia a dia. Então, quando uma criança nascia, eles cantavam, dançavam. Quando ela passava pelo ritual onde se tornava homem ou mulher, cantavam e dançavam, até no casamento e até nas cerimônias fúnebres, né, se cantava e dançava. Então, por que não na hora da luta dançar também? Né? A capoeira é um jogo de perguntas e respostas, onde as duas pessoas jogam, né? E hoje, né, a capoeira não se joga com essa questão de massacrar o outro, mas você joga com o outro, não contra o outro. E isso é muito interessante. E eu tive a oportunidade de escrever, fazer um projeto falando sobre a capoeira, da marginalização, né, que curiosamente a capoeira teve uma história de perseguição no Brasil colonial, mas emblematicamente no Brasil República, a capoeira foi criminalizada. Era crime praticar capoeira. Estava previsto com pena de prisão se a pessoa fosse pega praticando capoeira. Então, por causa dessa opressão, a capoeira deveria deixar de existir, né? Com aquela sociedade racista que perseguia as manifestações culturais de origem africana. Mas não, a capoeira resistiu, né? Tivemos muitas figuras importantes dentro do cenário da capoeira, o mestre Pastinha, grande jogador de capoeira Angola, mestre Bimba, criador da capoeira regional. E o que é interessante é que mestre Bimba conseguiu ser recebido
pelo então presidente Getúlio Vargas, aonde deu um passo para a legalização da capoeira. Então vejam só, olha só a resistência, a negritude, né? Porque mesmo sendo criminalizada no começo do século, isso não fez com que a capoeira deixasse de existir. Pelo contrário, os capoeiristas, as pessoas que tinham essa filosofia, ela não aceitava, era o sentimento de pertencimento dela. Então não permitiu que fosse arrancado isso, né? Então continuou-se praticando capoeira. É interessante que o mestre Bimba, né, o Manuel dos Reis Machado, famoso mestre Bimba, ele criou a capoeira regional, mas na verdade, como a capoeira era criminalizada, ele usava o nome Luta Regional Baiana. Então ele fez, era um lutador, um grande lutador, venceu grandes lutadores da sua época, desafiou e venceu. Então ele fez com que a sociedade olhasse para essa luta que ele desenvolvia, né? Então, mas como a capoeira era criminalizada, ele usava esse termo, né? Luta Regional Baiana. Quando foi apresentada a Getúlio Vargas, a capoeira ela saiu da ilegalidade, né? Ela abriu o espaço para novamente usar o nome capoeira e ficou capoeira regional. Salvo engano, em 2008, a capoeira ela se tornou patrimônio imaterial do Brasil, né? Aí, misturando ramos do direito administrativo, do direito ambiental, né? A capoeira se tornou um patrimônio onde o Estado brasileiro tem que fazer medidas para salvaguardá-la, né? E enquanto mais recentemente ela ganhou o título da Unesco como um patrimônio da humanidade. Hoje se pratica capoeira no mundo inteiro, né? São milhões de capoeiristas. E o que eu acho bonito nessa história é imaginar que há um século atrás a capoeira era criminalizada, era crime, era um criminoso quem praticava capoeira. Mas aquele capoeirista de origem africana, né? Que a capoeira ela é brasileira, mas ela foi trazida pelos africanos para cá, né? As etnias Banto tiveram a etnia Banto teve muita influência na criação da capoeira. A palavra capoeira tem uma origem tupi também. Então assim a capoeira representa muito essa miscigenação, né? Que nós sabemos que é uma característica do povo brasileiro, mas que foi feita de maneira dolorosa, não foi feita de maneira romântica, né? Essa mistura dos povos, principalmente entre os africanos e indígenas e os portugueses que estavam aqui naquele primeiro momento de colonização como invasores da terra e depois foram se apropriando e foi criando o povo brasileiro. Então é muito interessante isso. Eu vejo a capoeira como é possível analisar a capoeira e a capoeira se confunde com a história do negro na história, né, no decorrer da história brasileira, né? Falando inclusive assim, mesmo no começo, após a abolição em 1888, nós sabemos que em 1889, com a proclamação da República, ainda assim, como eu falei, a capoeira foi criminalizada, né? Estava previsto nas leis penais a capoeira como crime e que foi uma luta de resistência. Como a capoeira foi criminalizada, o próprio negro era criminalizado. E após 1888, né, como eu já falei, a referida abolição, mas não houve políticas de inclusão social para essas pessoas que saíram da condição de escravo, de coisas, de mercadorias, não é? E haviam sido reconhecida a sua humanidade, porque na verdade um escravo é perder perder a humanidade. Antes de 88, né, tivemos outras leis, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, leis paliativas antes de acontecer a abolição. E lembrando que no final do século XIX, quando se deu a abolição, a maioria dos escravos já haviam sido libertos por movimentos abolicionistas e até mesmo
os próprios senhores libertavam com medo de represálias, já que a sociedade crescia esse movimento anti-escravidão, o movimento abolicionista era muito forte, né? Lembrando que o movimento abolicionista é um movimento pedindo a abolição, né? O fim da escravidão. Tomara que essas pequenas palavras aqui tenham ajudado de alguma maneira. Participem do projeto de consciência negra, que vocês vão ver que isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima.